Capitães de Areia, de Jorge Amado. Resumo do livro. Os Capitães de Areia são um grupo de meninos de rua. O livro é dividido em 3 partes. Antes delas, no entanto, há uma sequência de pseudo-reportagens. Explica-se que os Capitães de Areia são um grupo de menores abandonados e marginalizados que aterrorizam Salvador. Os únicos que se relacionam com eles são Padre José Pedro e uma mãe de santo. O reformatório é um antro de crueldades, e a polícia os caça como adultos. Primeira parte. A primeira parte em si, sob a lua, num velho trapiche abandonado, conta algumas histórias quase independentes sobre alguns dos principais capitães da areia. O grupo chegava a quase 100, morando num trapiche abandonado, mas tinha líderes. Pedro Bala, o líder, de longos cabelos loiros e uma cicatriz no rosto, uma espécie de pai para os garotos, mesmo sendo tão jovem quanto os outros, e depois descobre ser filho de um líder sindical morto durante uma greve. Volta Seca, afilhado de Lampião, que tem ódio das autoridades e o desejo de se tornar cangaceiro. Professor, que lê e desenha vorazmente, sendo muito talentoso. Gato, que com seu jeito malandro acaba conquistando uma prostituta. Dalva. Sem pernas, o garoto coxo que serve de espião, se fingindo de órfão desamparado. E numa das casas que vai é bem acolhido, mas trai a família ainda assim, mesmo sem querer fazê-lo de verdade. João Grande, o negro bom, como diz Pedro Bala, segundo em comando. Querido de Deus, um capoeirista que é só amigo do grupo. E Pirulito, que tem grande fervor religioso. O ápice da primeira parte vem em 2 partes, quando os meninos se envolvem com um carrossel mambembe que chegou na cidade, e exercem sua meninez. E, quando a varíola ataca a cidade e acaba matando um deles, mesmo com o padre José Pedro tentando ajudá-los e se encrencando por isso. Segunda parte. A segunda parte, Noite da grande paz dos teus olhos, surge uma história de amor, quando a menina Dora torna-se a primeira capitã da areia. E mesmo que inicialmente os garotos tentem tomá-la à força, ela se torna como mãe e irmã para todos. O homossexualismo é comum no grupo, mesmo que em dado momento Pedro Bala tente impedi-lo de continuar, e todos eles costumam derrubar negrinhas na orla. Mas Professor e Pedro Bala se apaixonam por ela e Dora se apaixona por Pedro Bala. Quando Pedro e ela são capturados, ela em pouco tempo passa a roubar como um dos meninos. Eles são muito castigados, respectivamente, no reformatório e no orfanato. Quando escapam, muito enfraquecidos, se amam pela primeira vez na praia e ela morre, marcando o começo do fim para os principais membros do grupo. Terceira parte. Canção da Bahia, Canção da Liberdade. A terceira parte vai nos mostrando a desintegração dos líderes. Sem pernas, se mata antes de ser capturado pela polícia que odeia. Professor parte para o Rio de Janeiro para se tornar um pintor de sucesso, entristecido com a morte de Dora. Gato se torna um malandro de verdade, abandonando eventualmente sua amante Dalva e passando por Ilhéus. Pirulito se torna frade. Padre José Pedro finalmente consegue uma paróquia no interior e vai para lá ajudar os desgarrados do rebanho do sertão. Volta Seca se torna um cangaceiro do grupo de Lampião e mata mais de 60 soldados antes de ser capturado e condenado. João Grande torna-se marinheiro. Querido de Deus, continua sua vida de capoeirista e malandro. Pedro Bala, cada vez mais fascinado com as histórias de seu pai sindicalista,
vai se envolvendo com os doqueiros e finalmente os capitães da areia ajudam numa greve. Pedro Bala abandona a liderança do grupo, mas antes os transforma numa espécie de grupo de choque. Assim, Pedro Bala deixa de ser o líder dos capitães da areia e se torna um líder revolucionário comunista. Conclusão: este livro foi escrito na primeira fase da carreira de Jorge Amado e nota-se grandes preocupações sociais. As autoridades e o clero são sempre retratados como opressores, cruéis e responsáveis pelos males. Padre José Pedro é uma exceção, mas nem tanto. Antes de ser um bom padre, foi um operário. Os capitães de areia são heróicos, Robins Hoods, que tiram dos ricos e guardam para si, os pobres. O comunismo é mostrado como algo bom, e o padre José Pedro tem dúvidas quanto à posição da igreja quanto ao assunto. No geral, as preocupações sociais dominam, mas os problemas existenciais dos garotos os transformam em personagens únicos e corajosos, corajosos capitães da areia de Salvador.